sejam muito bem-vindos. O Grande Debate está começando. Hoje nós vamos falar de um assunto que vem preocupando bastante as famílias: a depressão entre os jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa de depressão entre os jovens entre 15 e 29 anos aumentou cerca de 20%. E o suicídio é a terceira maior causa de morte nessa faixa etária. E para conversar sobre isso, nós convidamos o psiquiatra, padre e presidente do Movimento de Saúde Mental Comunitária, Dr. Rino Bonvini, a psicóloga e supervisora do Pra Vida, Ana Patrícia Aragão, o psicólogo André Dantas e a fundadora do Instituto Biadot, Lucinaura Diógenes. A gente sabe que a fase da adolescência é muito difícil, não só para os jovens, mas também para os pais, que às vezes fica até difícil de identificar como saber que o jovem está passando por alguma dificuldade ou que possa estar tendo uma depressão. Então, eu gostaria que você, doutor Rino, pudesse falar para a gente quais são os sinais que identificam que um jovem pode estar com depressão. Certo. Em primeiro lugar, é bom colocar o problema dos jovens dentro do contexto geral da saúde mental no mundo, né? Que a Organização Mundial da Saúde está apontando hoje a depressão como o primeiro problema mais inabilitante. Então, é uma situação de um contexto que se insere em um contexto realmente que está mostrando que a qualidade de vida das pessoas precisa ser redimensionada, reinventada, né? E especificamente para os jovens que vivem em um mundo de muitas expectativas por parte dos pais, muitas exigências, né? E muitas dificuldades de se relacionar de uma forma afetiva, de uma forma mais lúdica, de ter direito a perder, entre aspas, tempo em coisas não tão importantes como os estudos, como o fato de ter que alcançar um ideal, uma profissão, né? Com esta grande cobrança por parte dos pais, dos professores e dos ambientes que, de alguma forma, condiciona a criança ou adolescente a viver com esta expectativa, né? De ser algo que é muito exigente, é muito difícil de alcançar. Então, os sintomas que se apresentam quando o adolescente ou a criança manifesta sintomas depressivos são tipicamente a tristeza, a angústia, um comportamento acelerado, um comportamento diferente, pode aparecer até insônia, mas sobretudo é a perda do gosto de viver, a perda da alegria, né? A criança às vezes se fecha em si mesma e nos casos mais graves começa a se autoagredir, é uma autoagressão que pode passar também através de feridas, através de cortes, através de atitudes diferentes, né? E, infelizmente, isso pode virar também um pensamento suicida e, às vezes, uma tentativa de suicídio. Recentemente se falava do fenômeno da baleia azul, dentro de um contexto de gravidade, que crianças e adolescentes se encontravam na internet, proporcionando conversas e sonhando como realizar esta loucura do suicídio. Uhum. Né? A Lucinaura, ela fundou o Instituto Biadot, que ele trabalha com a prevenção do suicídio e também assiste as famílias enlutadas. Lucinaura, conta pra gente o que motivou você a fundar o Instituto? O Instituto foi fundado a partir de uma vivência com o suicídio. Nossa filha de 13 anos morreu por suicídio em 2008 e para a gente foi um choque e uma surpresa muito grande porque a gente se deparou com uma situação que na nossa família a gente não falava sobre morte, muito menos sobre suicídio. Então, para a nossa família na época era um tabu falar sobre essa questão do suicídio ou se alguém teria a intenção de se matar. E para a gente estava tudo muito bem, porque a gente achava que estávamos todos bem de saúde e ninguém estava sofrendo nenhum problema psicológico, nem passando por algum problema de saúde mental. Você chegou a identificar algum sinal que demonstrasse que ela estava tendo essa pretensão? Olha, na época eu não identifiquei porque eu não conhecia os sinais que hoje a gente divulga e que a gente faz através da prevenção do suicídio.
Se a gente já tivesse esse conhecimento, como a gente tenta passar hoje para as pessoas, ou como virou uma missão também do Instituto, divulgar esses sinais, talvez a gente tivesse percebido. Porque o adolescente, quando está com ideação suicida, ele dá sinais. Quando ele está com depressão, ele não só fica triste, como ele também pode ficar muito irritado, ele se isola. O adolescente, ou a pessoa de modo geral, dá sinais através de trechos de músicas, de frases falando que não quer mais viver, ou que, assim, se deixar essa vida não vai fazer falta. Ninguém tem muitos sinais que as pessoas que estão com ideação suicida podem dar durante um processo de sofrimento, e quem não tem conhecimento não vai perceber, e não percebendo não vai poder ajudar. Quais foram os sinais que você identificou depois que aconteceu o fato? Muito tempo depois, logo após o falecimento da minha filha, de Bia, nós passamos por todo o processo de luto, como toda família passa, e mais o processo de sofrimento por ser uma morte por suicídio, porque tem todo um julgamento e os porquês que a gente procurava saber. Então, nós começamos a procurar, buscar ajuda, procurar livros, estudar. E a partir daí, quando nós começamos a apresentar palestras junto com outros psicólogos, para pais, professores e cuidadores, foi que a gente percebeu que nós poderíamos, na época, ter percebido algum sinal. E quais são os tipos de tratamento que vocês, assim, os melhores tratamentos para que a gente possa adotar no caso de depressão de jovens? Na verdade, a depressão de jovens ela é um pouco difícil de ser detectada pelo fato de que os sintomas são muito parecidos com a fase, porque a agressividade, às vezes o isolamento social mesmo que acontece, né, não é excessivo, mas o isolamento social naquele momento da adolescência, às vezes é essencial. Por exemplo, ele ficar trancado no quarto, mais longe da família, mesmo. Porque é uma busca de identidade, né? Então, assim, há momentos também que, no caso da impulsividade, que já é próprio da adolescência, a questão é assim, você saber, você perceber através do convívio social que ele tem com a família poder detectar isso, sabendo hoje, por causa das divulgações, que na época, antes não tinha divulgações, né? Mas hoje, como está sendo bem mais divulgado, hoje é mais fácil de ser detectado. Mas antes não, no caso da Bia, né? Que até a gente estava conversando isso anteriormente, mas assim, hoje é mais fácil. André, eu queria saber, e a criança? Hoje, a criança também sofre de depressão, né? Como é que você identifica que uma criança está com depressão? Assim, essa questão, né, da depressão entre os jovens, né, entre... Mas da criança mesmo, eu falo da criança mesmo, assim... Certo, a criança, ela, né, eu acho que o que a gente tem que evitar, né, na verdade, são os dois extremos, né? Os pais que super protegem as crianças, que estão o tempo todo preocupados, né, com essa criança é diferente, ela tem um comportamento diferente, ela não brinca com os amiguinhos, ela não brinca como as outras crianças brincam. Aí você vê essa preocupação excessiva gera um desrespeito e uma certa dificuldade de compreensão da singularidade da criança. Então tem crianças que são mais quietas mesmo, são mais introvertidas, têm uma tendência mais a brincar só, né? A questão é o excesso, né? Sempre a preocupação é com o excesso. Quando a criança fica muito só, a criança se refugia muito no mundo dela, ela se isola muito. E principalmente a perca da vitalidade, né? A criança que não vê graça, né? Não vê graça em estar com os amigos, não vê graça em estar só consigo. Ela está só, brincando só, mas é um brincar sem vitalidade, um brincar, né, sem alegria, um brincar sem intensidade. Então, assim, é sempre a preocupação com os excessos. Nenhum excesso de preocupação desses pais, né, que ficam o tempo todo circulando ao redor da criança, com medo que a criança faça isso, faça aquilo outro, e também aqueles pais que deixam, né, a babá eletrônica, né? Obrigada, os André. tablets, né, as TVs. Agora a gente vai ter que dar uma paradinha para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos voltando com grandes debates. O tema de hoje é a depressão entre os jovens e o suicídio. Conversamos há pouco sobre os sinais da depressão. Essa semana, a nossa produção
ela coletou algumas perguntas de alguns alunos aqui no campus e eu vou passar para vocês, ok? A minha pergunta é meio que com experiência. Eu tenho uma amiga que ela passava por um problema de depressão muito forte, inclusive teve momentos de automutilação. E eu queria saber quando que é o momento certo da internação. Ela passa por diversos problemas já e eu acho que seria muito traumático a internação. Qual é o momento certo de internação? Na minha experiência, quando uma pessoa chega a este nível de autoagressão, está expressando um nível de sofrimento psíquico muito elevado, né? Então, provavelmente, existem sintomas depressivos que estão acoplados com esta manifestação e que realmente precisa de uma intervenção. Em primeiro lugar, antes de pensar em uma internação, tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma anamnese apropriada e, eventualmente, intervir, se for necessário, com uma medicação. Mas, em primeiro lugar, é sobretudo importante ver qual é o contexto familiar onde esta pessoa está vivendo, este jovem, esta criança, este adolescente. Porque, em caso de perigo, tem que ter uma estrutura familiar que garante que vai cuidar, que vai ficar presente, que vai, de alguma forma, acompanhar este processo, né? Então, na minha experiência, eu confio quando a estrutura familiar tem esta capacidade de acolher esta dor e de colaborar para transformá-la, eventualmente, em um crescimento, né? É claro que quando esta manifestação realmente se aproxima a um pensamento suicida ou já em passado tiveram tentativas de suicídio, então se pode pensar realmente em uma internação como emergência psiquiátrica, então para prevenir algo pior. É importante, nesse caso da automutilação, que essa prática ou esse sofrimento, ele atinge todas as camadas da sociedade e não se limita a uma camada menos favorecida, não. Esse tipo de sofrimento atinge jovens das várias camadas sociais. Assim, falando sobre essa questão da família, ela é essencial, né? Essencial para poder esse jovem se sentir acolhido, se sentir amado, se sentir protegido, né? Com a questão da automutilação, acontece muito com o adolescente pelo fato de eles não darem conta da dor psíquica que eles estão sentindo. Então, eles transmitem isso para a dor física como uma forma de diminuir a dor psíquica, o que não acontece. Mas é uma forma de alívio, entre aspas, porque isso é automutilação. Patrícia, quando o teu paciente, vamos supor que o paciente chegue e você perceba que ele está se automutilando, e aí, o que você faz? Não, a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que perguntar sobre isso, ver qual o motivo dessa automutilação. A gente trabalha essas questões. Dependendo do grau desse paciente, é feita uma intervenção não só com o psicólogo, mas com o psiquiatra. Tem que deixar bem claro que tem que haver essas duas vertentes juntas, né? No caso de uma depressão muito difícil, né? Uma depressão maior, uma depressão aguda. Então, assim, é algo que você precisa trabalhar com essas duas vertentes, psicologia e a psiquiatria. André. Essa questão da depressão na adolescência, na juventude, né, assim, e com risco de suicídio, né, ela não é nova, né? Assim, o que está acontecendo é que está se chamando muito mais atenção por causa da disseminação. Mas tem um clássico, né, da literatura, que é o Sofrimento do Jovem Werther, né, do Goethe, no final do século XVIII, né, que desencadeou a onda de suicídios na Europa na época, né? Se cogitava se o livro deveria ser proibido ou não, era a história de um jovem. Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver. Meu nome é Jimmy, sou aluno do curso de Psicologia da Unifor e eu tenho uma indagação que não tenho dados para falar, mas a questão hoje dos jogos de suicídio em redes sociais, ela realmente contribuiu para o aumento do número de jovens e adolescentes que cometeram suicídio nesses últimos 2 anos? O Sofrimento do Jovem Werther, né, que foi lançado no final do século XVIII, né, se a gente for fazer um paralelo, né, poderia, né, se fazer um paralelo com esses jogos, né, porque os jogos não são a causa, né, Baleia Azul e outros desafios que aparecem, outras, né, músicas que induzem ao suicídio, né, teve uma grande polêmica na época, nos anos 80, como a música de uma banda de heavy metal, Judas Priest, né, que teve 2 adolescentes que se suicidaram, né, então toda essa questão se é causa, é consequência, né, na verdade é uma retroalimentação, né. Do mesmo jeito que quando esse livro foi lançado, ele deu voz, né, toda uma juventude do século XVIII, todo um espírito de uma época do século XVIII, que era o início da Revolução Industrial, né, assim, uma grande mudança na cultura que estava acontecendo e um desencantamento em relação à vida adulta, né, eram jovens que estavam amadurecendo
desencantados com a vida adulta que os esperava. Então essa fase da adolescência é por si só uma fase de morte, uma fase de luto, né? Você deixando de ser uma criança, mas não se tornou um adulto ainda. Né? Você acha que o fato desses jogos, eles não contribuíram para o aumento? Não, eles retroalimentam, né? Eles são uma espécie de megafone. Né? Eles, ao mesmo tempo, são a expressão disso que já está acontecendo e disseminam, estimulam, no sentido de que é como se ele amplificasse algo que já está acontecendo, não são a causa. Né? Eles disseminam isso mais, né? Eles dão uma linguagem, dão uma forma. Quais os fatores que vocês veem aqui? A que fatores vocês atribuem esse aumento no número de suicídios e nos casos de depressão entre os jovens? Na minha experiência, uma família passou por essa tragédia, né? Uma criança que, de fato, apresentava uma sintomatologia depressiva, uma certa diminuição da qualidade de vida, com sintomas como tristeza, angústia, insônia e tal, e que chegou ao suicídio induzido pela internet, através de um grupo social que ficava desafiando, você não tem coragem, você é covarde, você nunca vai fazer isso. E essas crianças e adolescentes se encontravam e eram, de alguma forma, agregados por este fim, né? A Baleia Azul já é mais complexo, tem toda uma série de regras, né, para participar, mas este grupo era uma espécie de grupo espontâneo, não tinha essas características estruturadas, mas de fato esta criança chegou ao suicídio induzida por pessoas que na internet de alguma forma estimularam e inclusive gravaram, entendeu? Então, realmente é um fenômeno perigoso, um fenômeno que precisa, inclusive, que a família fique atenta ao uso da internet, ao uso dos meios eletrônicos, porque é uma forma também para ficar desligados, para ficar mais vulneráveis, né? Para ficar, de alguma forma, desconcentrados daquilo que é a coisa mais importante para uma criança e um adolescente hoje, que é construir o ser criança, o ser adolescente, e não o ser adulto do futuro, que é estimulado pelo mito do ter e do fazer. Então a criança e o adolescente perde o tempo certo para ser criança, para brincar, para ter acesso a uma vida lúdica, alegre, satisfatória, porque mistura com os mitos de uma autorrealização que não é a própria, mas que de alguma forma é a exigência dos pais e as expectativas da sociedade que induzem, às vezes, um estresse excessivo que pode gerar essas consequências. E quando você se depara assim, com uma situação que a pessoa acabou de tentar cometer o suicídio, ela está lá com o braço cortado, o que você faz? Chama a ambulância e leva imediatamente Não, mas tipo assim, na hora mesmo, você tem que tampar, isso que eu queria saber, assim, você tem que fechar... O que você faz na hora que você se depara com uma situação dessa? Ou que ela tomou algum remédio? Não, nesse caso já é uma situação de emergência. Exato. E realmente tem que chamar... Tem que levar logo imediatamente para o hospital. Você não faz nada, você só faz levar, mesmo que... Não, depende do grau de... Mas você teria que tampar o local que está saindo sangue, como seria isso? Bom, evidentemente, se existe um corte que está saindo sangue, tem que tentar de tampar, eventualmente botar um torniquete e tomar umas providências desse tipo. Mas realmente a coisa mais importante é chegar no hospital o mais rápido possível. Ok, obrigado. Mas o necessário mesmo seria prevenir, né? Para não chegar a esse ponto. E com relação à prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir essa depressão entre os jovens? Na verdade, o que eu percebo, como dando continuidade com a fala do doutor e do André, é que assim, nesse caso dos adolescentes, você pode perceber que, pelo menos os números casos que a gente percebe na clínica, é que tem uma base familiar, uma base muito opressora social, muito grande nesse adolescente. Como ele falou, a questão do ganhar dinheiro, de fazer as fantasias do pai e da mãe, né? Existe também casos de violências domésticas na casa. E também tem a questão dos bullying, né, na escola. Nesse caso, tem que tratar a família, né? Não só a família, mas também saber. Na verdade, o que deve fazer é você ter contato com esse adolescente de uma forma afetiva, você buscar, por exemplo, a família buscar saber como é que ele está, o que está acontecendo no colégio, o que está acontecendo, com o que ele está procurando na internet, se ater, ter aquele momento de família mesmo, porque o que acontece hoje na contemporaneidade é que nós não temos momentos de família. Muitas famílias brasileiras, elas não dão conta de ter o momento do jantar, o momento de conversar, de sentar no sofá. E isso faz falta. É um tempo de qualidade. Até porque, assim, a adolescência... Mas aí tem a questão também de não só dessa questão da dinâmica familiar, da dinâmica na escola.
ou nos grupos sociais, mas tem também as questões das doenças mentais, que hoje em dia muitos jovens portam doenças mentais, tem a questão do sofrimento psíquico, da questão dos relacionamentos, o adolescente entra na fase da adolescência e tem os relacionamentos amorosos, né? Então ele não sabe lidar com as perdas, não tem assim ainda maturidade para sair de uma situação mais complicada, mais difícil. Então, para o adolescente, tudo que está aparecendo para ele é novo. Então, Lá no Instituto, os adolescentes que são atendidos, qual é a demanda? É essa questão dos relacionamentos? Não, mas é a baixa autoestima? O que é que faz com que eles tem procurem, muitos né, casos ajuda? de depressão, de ansiedade também. O adolescente é muito ansioso por tudo que ele tem que fazer e por tudo que esperam dele também, né? Então, tem casos também de adolescentes que vêm com sofrimento psíquico, em luto também. A fase do luto para o adolescente é muito difícil também, ele passar por essa fase. Então, adolescentes que perderam os pais, alguns adolescentes, eles veem como uma forma de encontrar os pais através do suicídio. É uma forma, então, a gente tem que achar uma forma de lidar com isso, de mostrar como você consegue sobreviver e ultrapassar Como é que vocês essa trabalham dor, né? isso no Instituto? Não, na realidade, o Instituto trabalha com atendimento psicológico, né? Nós temos atendimento psicológico de segunda a sexta e o atendimento é o tratamento. O adolescente chega, ou a pessoa que vem para o Instituto vem, passa por uma triagem e dali ele passa a ser atendido e quem vai determinar quantas sessões ou tempo de tratamento é o próprio psicólogo. Ok, obrigada. Bom, a gente vai dar uma pausa para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos retornando com grandes debates. O tema de hoje é a depressão e o suicídio entre os jovens. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais impactos que vocês veem da depressão no mundo de hoje. Na minha experiência, além daquilo que já conversamos, né, até então, uma das questões fundamentais é a falta de sentido. A falta de sentido da vida. Por que digo isso? Porque eu participei de um encontro em Dourado, no Mato Grosso do Sul, com alguns psiquiatras e psicólogos e antropólogos. O debate era sobre o aumento exponencial de suicídio entre os jovens Guarani Kaiowá, uma tribo indígena, né? E assim como também um contato que eu tive com os índios norte-americanos, Lakota Sul, um aumento impressionante do suicídio entre os adolescentes e os jovens, né? Então, nesses contextos que teriam que ter uma harmonia com a natureza, né? No contexto indígena, uma maior valorização da vida, por que acontece isso? É a falta do sentido. Esses jovens estão vendo que o modelo de vida que está sendo proposto pela sociedade da cultura dominante não tem nenhum cabimento com aquilo que é a expectativa, aquilo que é o sonho, aquilo que é o desejo de uma convivência que praticamente não será garantida por estas características desse sistema da cultura dominante, que é preocupado com outros valores, com outras dimensões. Então, nós podemos indicar alguns aspectos do contexto que pode favorecer o suicídio, a família ser mais ou menos estruturada, se tem ou não tem uma doença psiquiátrica na família, se não tem uma herança genética, se não tem situações particulares. Mas a questão-chave é qual é o sentido da vida, por que eu quero viver, o que é que eu quero, de alguma forma, realizar nesta vida. Obrigada, padre. André? A depressão hoje em dia ela se tornou uma espécie de um sintoma social porque as pessoas não sabem mais, a cultura não oferece mais uma linguagem capaz de dar conta, né, da tristeza, da angústia, né, desse retraimento. Né? Assim, se você retornar alguns séculos atrás, né, assim, eram estados que eram considerados normais, né, da humanidade. Né? Assim,
Se for ver uma visão religiosa, né, Idade Média, né, o ser humano não estava aqui, era para sofrer mesmo, era para pagar os pecados. Agora a gente passou uma espécie de inversão, né? Aconteceu agora uma cultura onde a felicidade se tornou uma espécie de dever, imperativo. Seja feliz, né? Goze, esteja alegre o tempo todo. Né? As pessoas, quando alguém aparece triste, né, assim, se passa mais de alguns dias, já há algo errado, já tem que tomar uma medicação, você não está bem, você não está legal, é bom você, né, tomar um remedinho. A grande maioria dos antidepressivos hoje são passados não por psiquiatra, mas por médicos, né? Eu tenho uma paciente que ela tomou um antidepressivo passado pela ginecologista. Né? Então, assim, a nossa cultura não tem mais, não consegue mais dar conta de certos estados de sofrimento, né? De um certo estado melancólico que faz parte da alma humana, faz parte da psique humana. É um estado emocional como outros. Mas como esse não há espaço para esse... É normal ficar triste, né? Exatamente. Então, o que a gente vê nas redes sociais o tempo todo, todo mundo feliz, todo mundo, né? Então, como não há mais espaço... Então, culto aí, se você não sair do padrão, aí já está alguma... Isso aí também gera uma pressão muito grande, e isso também pode estar gerando a depressão também entre os jovens, então, né? Isso se torna muito comum porque é o que é menos assimilado, né? O que a cultura menos dá conta. Então, se torna doença, né? O que a cultura não dá conta, o que a cultura não dá linguagem, o que a cultura não consegue metabolizar, né, volta como doença. Né? Pegando a fala do André, é por isso que está tendo um aumento muito grande de medicalização. As pessoas não conseguem perceber, elas ficam robotizadas, né, na felicidade. Elas não conseguem perceber que é um ser humano, onde há fase de tristeza, onde há chateações, em que ninguém pode viver o tempo integral, 24 horas feliz, né? Não existe um ser humano que fique 24 horas feliz. E que isso... Quando você adoece algo que é inerente ao ser humano, que é tristeza, melancolia, chateações, quando você adoece isso, aí dá entrada a vários tipos de doenças, né? E aí sim, como você engole esse sentimento, engole algo natural, né, inerente ao ser humano, quando você engole isso, aí você começa é como se estivesse virando uma bola que vai explodindo aos poucos. Aí vira realmente transtornos, né? Síndromes. Então, assim, é ter o cuidado de saber que somos humanos. Né? E temos fases enquanto humanos durante o dia, durante semanas. Não que há uma... Lógico que assim, para não haver nenhum tipo de erro, né, em relação assim, a tristezas de meses. Não, claro que não. Estou falando assim, naquele dia, em 24 horas, você saber que você pode ficar triste, você pode ficar feliz. Você tem fases, né? Ok. Lucinara? Bom, né, nesse contexto é importante se perceber e perceber o outro. Mas o que a gente deve buscar atualmente com toda essa taxa de suicídio é trazer o discurso para a sociedade, é buscar discutir a prevenção e pós-venção do suicídio nos ambientes acadêmicos, nos ambientes sociais e principalmente buscar desconstruir o preconceito que se tem a partir da temática do suicídio, porque só através da informação e da educação é que a gente pode transformar. Então, buscar trazer a sociedade para discutir abertamente, através de assim, palestras que tenham bastante responsabilidade com a questão ética, de discutir o que realmente, conversar sobre o assunto. E para isso, a Organização Mundial de Saúde lançou o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio e Fortaleza é uma das capitais que mais se destaca na prevenção do suicídio e trabalha o mês inteiro de setembro. Setembro Amarelo, O Setembro Amarelo. Então, tem várias programações no Setembro Amarelo. Para a Vida tem uma programação que é uma caminhada dia 10 de setembro. Que é no dia 10, o Instituto Biodote vai abrir o Setembro Amarelo com uma palestra no dia 2 de setembro, no auditório da Livraria Cultura. É uma palestra aberta à população. E as pessoas estão convidadas para participar dos eventos que vão estar aí divulgados nas redes sociais. Tem uma coisa que endereço do site de vocês? www.institutobiodote.org.br. Vida para a Vida? Para a Vida é no Facebook, Programa de Apoio à Vida. Dando só um ensejo que ela falou, dando uma complementação, de que assim, tem um estigma também muito forte, quando se fala de suicídio, aí aumenta a probabilidade de suicídio. Não aumenta. Com relação à fala, né? Tem que saber que tem que ter cuidado com relação a isso. Então, assim, quando você fala sobre suicídio, você está trazendo informação ao senso comum. Você está buscando mostrar às pessoas que sim, você pode prevenir. Porque muitas pessoas acham que não previne, e previne sim.
É assim, e acho que certeza. O Dr. Rino, ele tem um movimento de saúde mental comunitária. Lá também tem assistência à depressão? Sim, nós temos vários serviços, né, terapêuticos. Trabalhamos com a prevenção, inclusive da dependência química, que tem tudo a ver com prevenire, que em latim significa chegar antes. Então, do primeiro contato com a droga, do suicídio, de uma desordem que pode levar a um problema social maior. Então, a nossa aposta é gerar um espaço prazeroso, alegre, onde a criança e o adolescente pode se conhecer, fortalecer a própria autoestima, então criar as condições para poder falar desta dor, desse sofrimento psíquico, partilhar e encontrar a força para se realizar como pessoa. E o sentido da vida é exatamente esse, né? Ser uma boa pessoa que ajuda também os outros a ser boas pessoas. Bom, gente, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, você aí de casa. Muito obrigado pela audiência. E é isso, gente. O Grandes Debates vai ficando por aqui. Até a próxima.